Bem-vindo para a quinta aula da semana de imersão ao Node, React e React Native. Nesta aula será implementado o aplicativo. Bora implementar o aplicativo. O que será implementado nesta aula é o seguinte, por exemplo, será implementado um layout básico, realizo o acesso com este usuário que eu estou utilizando, que eu tenho cadastrado no banco de dados, em seguida acesso esta sala, clico em acessar, acessei a sala e o layout do aplicativo, observem que ele apresentou a última mensagem, está aqui. Eu tenho mais mensagens na parte superior, mas ele apresenta sempre a última mensagem, a mensagem mais recente. E o layout do aplicativo segue o padrão do layout da aplicação web. Para isso, será implementado do zero. Não será utilizado nenhuma dependência externa para implementar isso. Por exemplo, para testar, eu envio uma mensagem. O que achou da semana de imersão? Clico em enviar para enviar a mensagem. Enviei através do aplicativo e também a aplicação web recebeu. O que achou da semana de imersão? Coloquei uma mensagem na aplicação web, ótima ideia do assunto de Socket.io. Primeiro, o que achou da semana de imersão? Quem enviou é o aplicativo e a aplicação web, através do chat da aplicação web, eu envio esta mensagem. Clico em enviar e o aplicativo recebeu também a mensagem. Eu enviei através da aplicação web e o aplicativo no dispositivo móvel recebeu também esta mensagem. Então, bora implementar o layout do aplicativo, o aplicativo com o chat. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Então, na aula anterior, eu implementei essa parte para o usuário poder acessar o chat. Precisa colocar o e-mail válido. Em seguida, seleciono a sala, por exemplo, seleciono a sala de Node, em seguida clico em acessar, é listado as mensagens que eu tenho salvo no banco de dados, e quem está retornando é o back-end, também implementado nas aulas anteriores. Abro o diretório que eu criei nas aulas anteriores, abrindo o diretório eu tenho o back-end, abro o back-end no editor, abrindo o back-end no editor, starto. Para startar, utilizo o seguinte comando, nodemon app, mas primeiro preciso instalar as dependências. Após ter instalado, eu posso executar o projeto. Projeto rodando corretamente, só conferir se realmente está. Posso dar um Ctrl+C para pausar e startar novamente para ter certeza. Exato, servidor iniciado na porta 8080, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Back-end rodando corretamente, posso abrir o aplicativo que eu implementei na aula anterior. Também abro no editor. Abrindo no editor, eu tenho o seguinte. Primeiro, preciso instalar as dependências, a mesma coisa, npm install para instalar as dependências, depois npm start para startar o projeto. Startando o projeto, tenho este resultado. E nesta aula será implementado o layout. Começo implementando o layout da página que o usuário precisa colocar o e-mail para conseguir acessar, sendo esta página. E para implementar o layout, será utilizado o CSS, mas será convertido o CSS em componente. Para isso, será utilizado o Styled Component. Eu pesquiso pelo Styled Component, pesquisei por Style Component, abro o site, em seguida venho na parte da documentação e eu tenho como começar a utilizar básico, em seguida instalar. Para instalar, pego este comando, posso pausar o aplicativo para conseguir instalar a dependência, dou um Ctrl+C, pausei o aplicativo, Enter para instalar a dependência. Dependência instalada com sucesso, posso startar novamente o projeto. npm start para startar. Startado corretamente, tenho o resultado e posso utilizar essa dependência que eu instalei. Coloquei para que serve essa dependência, transformar o CSS em componente. Primeiro, venho dentro do source, crio um novo diretório. Dentro desse diretório source, crio um diretório com o nome de styles e dentro desse diretório crio um arquivo com o nome de styles.js. Primeiro preciso importar a dependência que eu instalei, então import
importo o styled from da dependência styled component e posso converter o CSS em componente. Então, coloco export e em seguida crio uma constante com o nome de container e o container vai ser o nome do componente. Sendo o componente, eu utilizo styled, depois do styled sendo esta propriedade que eu importei, em seguida eu utilizo o safe area view. Abro a crase, finalizo a crase e finalizo a linha. Caso você tenha acompanhado a aula sobre React, no React eu apresentei também como utilizar o Styled Component. Segue a mesma ideia. Primeiro flex, eu indico que toda esta página será um único flex. Em seguida eu quero que tenha uma margem, então coloco padding de 20 pixels para que o conteúdo não fique grudado nas laterais. Em seguida também eu quero justify content, coloco o nome de flex start, coloco este valor e também atribuo uma cor de fundo. Para atribuir a cor de fundo, coloco background e em seguida color será da cor branca. Salvo, já tenho o primeiro componente. Posso importar este componente no arquivo, neste chat.js. Na parte superior, eu importo, então coloco import, logo vejo que eu quero importar from, sendo da dependência que está dentro do diretório styles, em seguida o arquivo styles. Começo a digitar ou coloco a letra C e dou um Ctrl espaço, já apresenta que eu tenho o componente container. E posso colocar este componente ao redor de todo o conteúdo. Então, dentro do chat, então neste local, eu coloco todo o conteúdo dentro deste componente. Ou melhor, no momento eu faço o seguinte, eu deixo este safe area view vazio, eu abri vazio, finalizei vazio, exato, está correto, é isso que eu queria. Em seguida, este scroll continua, somente eu acrescento o content container style, vai ter o seguinte valor, vai ser um objeto, em seguida coloco flex, a primeira propriedade do objeto, sendo esta propriedade recebe valor 1. E altero de container para container acesso, para ficar diferente, indicando que eu quero somente para a parte do acesso. Continua com safe area view, padding, justify e a cor, somente a cor eu altero, sendo F9, esta cor. Então, este componente container, preciso importar agora este componente container no chat, substituo componente container pelo container acesso, em seguida todo o conteúdo desta página eu coloco dentro do container, então container acesso. Conferir, já deu o espaço que eu coloquei o espaço de 20, padding de 20, já deu este espaço. Justify content, comece com o conteúdo no início, exato, a cor de fundo é um branco, F9. Depois eu tenho o título, neste local eu quero colocar um título para o chat. Crio um novo componente, pego este como exemplo, coloco o nome do componente de título, em seguida título acesso, não é mais safe area view, eu quero trabalhar com texto, então será o text, e apago as propriedades. Primeiro refere-se ao font size, o tamanho da fonte, 22 pixels, também a cor da letra, eu quero a mesma cor do botão, sendo o CFBCED, esta cor. Text Align, eu quero alinhar esse texto no centro, então coloco o Center, posso utilizar este componente, posso importar manualmente ou deixar aqui para que o próprio editor encarregue-se de importar. Eu quero que o próprio editor encarregue. Se eu começo a digitar, já apresenta que eu tenho o componente do Style. Eu dou um Enter, conferir se importou na parte superior, só para apresentar para vocês, sim, importou. Eu não vou retornar novamente mais, eu simplesmente importo através do navegador. Coloco um nome para este chat,
coloco o nome de meu chat sobre e você completa a frase. Conferir como que está ficando, exato. Eu coloquei o texto lá na parte superior, era isso que eu queria. Mas eu quero centralizar o conteúdo. Como que eu faço para centralizar? Eu não utilizo mais o Justify Flex Start. Eu não quero que ele comece o conteúdo no início. Eu quero que ele centralize. Centralize em relação à parte superior e inferior. Para isso, eu simplesmente coloco o valor center. Conferir se centraliza. Exato, centralizou o conteúdo. Era isso que eu queria. Confiro se ainda está scroll, venho no campo, tento rolar, exato, eu consigo rolar a página, ainda está scroll, continua no modo scroll. O próximo passo é personalizar o título do campo. Para personalizar o título do campo, eu pego este exemplo como de componente, em seguida colo novamente, altero, refere-se ao título, em seguida campo, é do tipo texto, text, em seguida altero internamente. Começo, então vai ser o padding, eu quero que tenha um padding em relação ao topo, sendo um padding de 1 pixels, depois eu tenho a cor, color, eu indico da cor 111, essa cor que eu quero, tenho a fonte, font size, a fonte de 18 pixels, depois eu tenho a margem somente em relação ao rodapé. Pego a margem e a margem será de 5 pixels. Posso pegar agora este componente e utilizar no chat neste local. Ao invés de eu importar manualmente, na parte superior eu deixo para que o próprio editor encarregue-se de fazer isso. Coloco neste local, começo a digitar título, não é text, é título, título campo, já tenho o título do campo, abri o componente, preciso finalizar o componente, só copiar o componente correto, salvo, conferir, exato, já alterou o título, posso também fazer isso em relação à sala, abro o componente e finalizo o componente relacionado à sala. Preciso personalizar o campo. Para personalizar o campo, pego este componente como exemplo e refere-se ao campo formulário, para ser fácil de identificar, formulário. Não posso colocar acentuação, caracteres especiais, e utilizo o text input. Utilizo este componente. É text input que eu estou utilizando? Exato, text input. Então aqui também será text input. Neste caso, eu coloco somente a borda, então vai ser o border, somente a cor da borda, e a cor será o azul que eu estou utilizando, CFBCED. Esta cor, pego o componente campo formulário. Posso utilizar, então, ao invés do text input, coloco o campo formulário. Você pode conferir se o mesmo foi importado na parte superior, mas eu não preciso porque ele já está apresentando a borda azul. É isso que eu coloquei. E antes da borda também indico o background color, a cor de fundo, sendo um branco FF, esta cor de fundo que eu quero. Também eu quero uma margem em relação ao rodapé de 15 pixels. Depois eu tenho também a cor da letra, sendo 22 esta cor, tamanho da fonte, font size de 18 pixels, também um padding para que não fique grudado o texto, então para isso eu coloco um padding, eu quero colocar um padding para os 4 lados, e cada lado, todos eles recebem 10 pixels. Também quero uma borda arredondada, para isso utilizo o border e em seguida radius, indicando que eu quero uma borda arredondada de 7 pixels. Já é o suficiente? Sim, não, ainda preciso colocar a espessura da borda. Coloco border, eu quero a espessura da borda de 1 pixels. Salvo, exato, é o que eu indiquei. E preciso personalizar agora este campo, sendo o campo do tipo rádio. Este campo que eu preciso personalizar. Este comentário posso apagar do
campo do tipo text, não preciso, posso excluir. É isso aqui que eu quero personalizar. Para personalizar, pego um componente como exemplo, pode ser esse mesmo, altero o nome, refere-se ao conteúdo campo rádio, conteúdo, em seguida campo rádio, refere-se, como eu coloquei o nome de view, então eu utilizo neste local também como view. Posso começar a personalizar. Primeiro, indico que deve ocupar 100% do espaço. Depois também tem uma margem em relação ao rodapé de 10 pixels. Preciso do display e esse display recebe o valor flex e também eu tenho flex direction linha. Por que preciso colocar esse atributo? Porque eu quero colocar na mesma linha o campo e também o nome, o título. Os dois devem estar na mesma linha. Posso utilizar este componente conteúdo campo rádio no lugar do view campo conteúdo campo rádio. É isso daqui. Preciso fechar o componente, não finalizei o componente corretamente, colocou na mesma linha, conforme eu estou indicando. Coloque na mesma linha. Preciso agora personalizar primeiro este campo e depois o conteúdo. Eu venho na parte do título, então para personalizar, pego este componente como exemplo, altero, inclusive eu pego mais uma vez, copio, não, eu pego esse mesmo, coloco como exemplo, em seguida altero para text e apago tudo que está internamente. Deixo este como exemplo para facilitar. Está informando que eu tenho dois exemplos, não tem problema, então eu coloco exemplo 1, já vai ser diferente, já está resolvido o problema. Conteúdo rádio, eu preciso é o título, opção rádio. Não posso colocar C cedilha, nem til, rádio. É do tipo text? Exato, isso aqui é do tipo text. Posso conferir, sim, é do tipo text. E isso aqui vai receber o seguinte, um pad em relação ao topo de 70 pixels e o tamanho da fonte size, aumentar um pouco porque está pequeno, coloco de 16 pixels. Posso utilizar este componente, título, opção, rádio, começo a digitar, conferir se ele apresenta, título, opção, rádio, sim, já apresentou. Abri o componente, preciso finalizar o componente e conferir, aumentou o tamanho, no entanto, ele não está adequado, ele ficou um acima, um abaixo. Então, eu coloquei alguma coisa errada. Não é 70 pixels, é 7 pixels. Agora sim, está alinhado. Falta o botão. Para personalizar, eu pego este exemplo, altero o nome do componente, refere-se ao botão básico, o botão de acesso, coloco o botão básico, já é o suficiente para conseguir identificar. E para criar, eu utilizo text? Não, não é text, eu estou utilizando botão. Então, coloco aqui botão, depois este botão vai ser o seguinte, botão básico, não é o botão básico, eu preciso utilizar o seguinte, preciso utilizar o touch opacity, não é o botão, é o seguinte, inclusive será que tem na parte superior? Não importei o touch opacity, mas posso colocar aqui que eu quero utilizar o touch opacity, e esse componente recebe a seguinte configuração, primeiro uma margem para os 4 lados, eu quero que coloque de 2 pixels, também preciso uma cor de fundo, background color, eu utilizo a cor que já estou colocando no projeto, sendo o 6F, B, C e D, coloquei a cor, também eu quero uma borda, então vai ser o border, e esta borda vai ser o seguinte, vai ser 1 pixel, sólida, e em seguida a mesma cor que eu estou utilizando, sendo o azul. Altura de 38 pixels, conferir 38, sim, pode ser 38 pixels. Align Items, eu quero alinhar o conteúdo no centro, então Center, depois o Justify Content,
também recebe o valor de center e preciso do border. Neste caso é o border radius, eu quero indicar uma borda arredondada. Eu coloquei 7 pixels no campo. Acho que ficou muito no campo 7 pixels. Border radius eu coloco 5 e aqui também eu coloco então 5 pixels para seguir o mesmo padrão. Preciso importar este componente e depois eu posso utilizar. Então aqui no lugar do botão neste local, então preciso importar o componente, eu coloco o nome do componente, refere-se ao botão básico, só conferir se é o botão básico, sim, botão básico. Depois eu faço o seguinte, internamente eu coloco um texto, indicando o texto que deve ser apresentado no botão, sendo o texto a acessar, é o mesmo que está aqui na parte superior. E quando o usuário clicar neste botão, chame esta função. Eu só mudei a forma, mas o funcionamento é o mesmo. E esse aqui eu posso apagar. Apago, confiro como que está ficando, agora sim. Já tem a borda arredondada, a altura, são as propriedades que eu indiquei no CSS. Falta personalizar o acessar. Então, venho no acessar, pego este componente como exemplo, altero o nome do componente, texto, botão básico e será um texto, exato, um texto, quero que seja da cor branca, hashtag FF, tendo o tamanho da fonte, font size de 18 pixels e também um padding, eu quero indicar para os 4 lados o mesmo padding, sendo de 4 pixels. Conferir como que está ficando, não, eu não importei ainda, texto botão básico. Coloco texto, em seguida posso indicar o que eu quero, texto botão básico. Salvo, texto botão básico, o que ele apresentou erro? Texto botão básico, ele não importou na parte superior. Texto botão básico, sim, ele não importou. Por isso que ele apresentou erro. Agora sim, texto da cor branca, eu não havia importado anteriormente, o editor não importou. A parte da página para o usuário acessar já está implementado. É claro, você pode melhorar isso aqui. Muitos utilizam da cor escura, mas dessa vez eu optei de colocar da cor clara. Coloco o usuário, sendo César, depois a sala, seleciono a sala Node, clico em acessar, ok. Acessei a página com as mensagens. É esta página que eu preciso personalizar agora. Retorno novamente no CSS, pego este componente como exemplo, coloco o nome de container, este container não é acesso, container chat, para ser fácil de identificar. Em seguida eu coloco o nome de view, quero utilizar é a view, flex 1, toda a página vai ser um único flex, e também a cor de fundo, background color, uma cor bem básica, sendo o branco, FF. Posso utilizar este componente, só componente container chat, importo aqui no chat, no lugar dessa tag vazia. Container chat, tenho aqui, conferir se ele importou, caso ele não tenha importado, ele não importou, apresentou o erro. Começo novamente, container chat, dou enter, confiro se importou, container chat importou, mas não finalizou aqui na parte inferior. Conferir, preciso realizar o login novamente, então acesso com este usuário que eu estou utilizando, acesso a esta sala, ok, não apresentou erro, posso continuar. Começo com o formulário. Com este formulário, pego este componente como exemplo, em seguida form mensagem, eu quero trabalhar com o formulário, será a view, e este formulário flex direction, eu quero que seja flex direction, faltou o direction para completar, vai ser tudo em uma única linha. Quem vai ser tudo em uma única linha? O campo e o botão será atribuído na mesma linha. Largura deve ocupar 100% do espaço disponível em relação à largura. A altura será de 50 pixels
Depois eu tenho a cor de fundo, background color, sendo FF, e eu quero alinhar os itens, align itens, no centro terá um padding em relação a, só conferir, padding left de 10 pixels e padding right também de 10 pixels. Está aqui na lateral direita de 10 pixels. Eu quero que ele coloque o espaço entre os elementos. Justify content, em seguida o espaço entre os elementos. Está aqui, espaço entre os elementos. Posso utilizar este componente form mensagem no chat, neste local, conferir como que eu coloco depois da mensagem, é neste local. Então eu utilizo primeiro o form, eu começo a digitar, é form mensagem que eu atribuí? Provavelmente. Então, abro form mensagem e finalizo depois do botão, neste local. A mensagem eu não preciso, quer dizer, esse título eu não preciso, posso apagar, preciso personalizar este campo. Para personalizar este campo, retorno novamente no Style, inclusive podemos observar Flex Direction na mesma linha, está ocupando 100%, tem um pad na lateral esquerda e na lateral direita de 10 pixels, espaço entre os elementos. Continuando, pego este como exemplo, em seguida eu tenho o campo da mensagem. Eu coloco campo mensagem para ser bem fácil de identificar. É um input, exato, é um text input. Pego, coloco text input e este text input vai ter o seguinte. Flex 1 vai ser todo o espaço, um único flex. Depois deste flex, eu também indico a altura será de 40 pixels. Também quero que tenha uma borda, não fique essa borda da cor preta, então vai ser o border color de hashtag, a mesma cor que eu estou utilizando no projeto, sendo esta cor. Copio para não ter erro em relação à cor. Depois da cor, quero que tenha uma borda, a espessura da borda sendo de 1 pixels, e também preciso do padding, o padding para os 4 lados, não quero somente para a lateral direita, é para os 4 lados, sendo de 5 pixels. Conferir como que está ficando, preciso primeiro importar este componente, então posso utilizar o nome que eu atribuí, é campo mensagem. Então começo a digitar, conferir se ele apresenta, exato, campo mensagem, e conferir como que vai ficar. Agora sim, ele está ocupando todo o espaço. O restante fica para o botão. Então preciso personalizar este botão. Também pego este componente como exemplo, altero, sendo botão enviar IMSG, botão enviar mensagem, é touch opacity, o mesmo conforme eu utilizei no botão quando o usuário está acessando. É o touch opacity, e este vai ter a largura de 60 pixels, tendo uma altura de 41 pixels, um background color, a mesma cor, sendo este azul que eu quero utilizar. Atribuo um padding para os 4 lados de 2 pixels, e eu quero alinhar em relação à parte superior e inferior. Para isso, utilizo Justify Content, em seguida o valor Center. Posso utilizar este componente, botão enviar, neste local. Então, coloco botão, começo a digitar, botão enviar mensagem, finalizo o componente, internamente coloco o componente text para poder imprimir um texto básico, depois eu personalizo. E neste local será o enviar. Quando o usuário clicar neste botão, chame esta função, enviar mensagem. Coloco a função e este botão antigo posso excluir. Preciso personalizar esse texto e enviar. Já está personalizado o botão, somente preciso personalizar esse texto. Para personalizar esse texto,
coloco o nome do componente texto, botão, enviar MSG. Ficou um pouco longo, mas é mais fácil de identificar. Quero colocar uma margem em relação à lateral esquerda de 10 pixels e a cor da letra color sendo o branco, para o branco é o FF. Posso utilizar este componente enviar mensagem, pego o mesmo, posso digitar para importar para o editor, importar texto, eu coloquei sim texto, botão enviar mensagem. Abri o componente, preciso finalizar o componente, conferir, já está da cor branca. Era isso que eu queria. Está personalizado a parte do formulário. Preciso personalizar o conteúdo. E para personalizar o conteúdo, é isso daqui. Primeiro, eu crio um componente, pego qualquer um como exemplo, pode ser esse exemplo, MSG enviada, mensagem enviada. Eu quero ler uma lista, então não é mensagem enviada. Eu coloco listar mensagem. Em seguida, coloco o nome de flat list, porque eu quero listar as mensagens. E dentro deste flat list, eu simplesmente atribuo o flex1, somente este valor. Pego este componente listar mensagem e eu utilizo nesta lista, abro neste local, ou não, melhor eu coloco aqui abaixo. Abro o componente listar mensagem, finalizo o componente neste formato, internamente que será o listar as mensagens. Próximo componente, crio mais um componente, refere-se às mensagens enviadas, quando eu enviei alguma mensagem. Então eu coloco MSG, em seguida enviada, porque eu enviei a mensagem, será do tipo, altero para view, não é mais text, e internamente posso personalizar. Coloco align para alinhar, somente é internamente, o align items, não é o align items, é o align self que eu preciso. Atribuo o valor flex end. Por que flex end? Eu quero que ele apresente na lateral direita, por isso que eu estou colocando flex end, para ele apresentar nesta lateral. Depois coloco uma margem, sendo uma margem right, uma margem de 10 pixels, em seguida uma margem em relação ao rodapé, e em relação ao rodapé eu coloco o seguinte valor, sendo 6 pixels, e também uma margem em relação ao topo, e esta margem em relação ao topo será de 6 pixels. Posso utilizar este componente, eu acho que eu não importei este componente. Listar refere-se ao listar mensagem, por isso que ele fechou aqui o aplicativo. Abro novamente para conferir se realmente era isso. Venho no app, realizo o acesso colocando o e-mail que eu estou utilizando e a sala Node.js. Acessar, e dentro deste listar mensagem eu posso utilizar este componente mensagem enviada. Mas primeiro eu posso listar. Para listar eu utilizo o atributo data. O atributo data recebe os valores, sendo lista mensagem, que possui as mensagens. Depois eu tenho render item, para eu renderizar os dados, render, e em seguida item. Crio uma função, primeiro eu abro JavaScript, depois eu crio uma função, dentro desta função recebo os itens que eu quero imprimir, e depois dentro desta função, preciso criar esta função, internamente eu posso imprimir o valor. Somente aqui, conferir, eu abri, finalizei, exato. Abro novamente o JavaScript, coloco item, porque eu estou recebendo aqui como parâmetro, eu quero imprimir o usuário, o nome do usuário. Então, coloco simplesmente usuário, nome. 2 pontos, também quero imprimir a mensagem. Somente aqui ele está indicando sim, porque eu preciso agora utilizar o componente que eu criei. Mensagem enviada, inclusive letra M
maiúscula. Aqui eu coloco o componente, começo a digitar, em seguida clico para importar, importou, finalizo o componente abaixo. Agora sim. E depois eu também preciso imprimir a mensagem. Estou imprimindo o nome do usuário, depois é a mensagem. Coloco mensagem. E também preciso fazer o seguinte. Eu preciso imprimir a chave, igual eu estou fazendo aqui na parte superior. Isso vocês já sabem referente à chave. Coloco esta propriedade, coloco exatamente, senão pode apresentar erro. Em seguida, abro o JavaScript e recebo item. Em seguida, eu recebo uma chave. Anteriormente, eu coloquei chave, mas agora eu coloco index. Não interfere em nada, é só para seguir este modelo. Em seguida, coloco index para imprimir o valor e posso converter para uma string para evitar qualquer problema de compatibilidade. Somente aqui eu preciso retirar um T e retirar este ponto. Abrir o parênteses, fechar o parênteses. Agora sim, ele já reconheceu que isto é uma função, estou fechando corretamente. Isso aqui já é o suficiente para listar. Não, isso aqui eu não consigo listar, porque isso aqui eu preciso colocar dentro de um texto. Eu tenho uma view, eu não tenho texto ainda. Preciso criar agora o texto. O nome do componente será detalhes MSG enviada, detalhes da mensagem enviada. Vai ter o seguinte, primeiro um border radius, eu coloco de 10 pixels, em seguida largura, a largura será de 230 pixels, também coloco uma cor de fundo, background color, a cor azul que eu estou utilizando, porque quem envia fica da cor azul, quem recebe será da cor verde. Cor da letra, sendo o branco, também preciso um padding somente em relação ao topo, e este padding em relação ao topo terá o valor de 8 pixels. Também preciso colocar um padding. Aqui eu coloco todos eles de uma vez só, então faço o seguinte. Na parte superior, 8 pixels, depois 10 pixels, em seguida eu tenho na parte inferior 8 pixels e em seguida na lateral esquerda 10 pixels. Então, se é 8, 10, eu posso resumir fazendo neste formato, conseguir otimizar. E acrescento também o overflow sendo oculto. Ok, posso utilizar agora este componente, preciso importar este componente, detalhes, começo a digitar detalhes, mensagem enviada. E os dados, esta mensagem fica dentro do componente. E quando é mensagem enviada, eu salvo só para conferir se roda corretamente, dou um reload, acesso novamente, colocando o e-mail que eu estou utilizando, em seguida a sala que eu utilizo, ok, acessei e já tenho as mensagens na lateral direita, era isso que eu queria, exatamente. Então, isso aqui da parte superior eu posso apagar, eu deixo somente assim, container chat, depois listar mensagens, mas está indicando somente quando eu estou enviando. Eu quero colocar que quando é César, eu estou enviando. Já esses outros usuários, essas outras mensagens, eu estou recebendo. Para isso, eu faço o seguinte, eu preciso verificar. Então, neste local, eu abro JavaScript. Abrindo JavaScript, eu posso verificar. Somente aqui ele está abrindo. Eu preciso colocar uma tag vazia para conseguir criar um novo JavaScript internamente. Agora sim, eu posso abrir o JavaScript. Abrindo o JavaScript, eu coloco item.usuário. Se o ID da mensagem, se o ID do usuário que está na mensagem é igual ao ID que eu tenho, o ID que eu tenho está onde? Só para apresentar para vocês, está em
usuário ID. Eu utilizo este usuário ID. Se for igual, então faz o seguinte, faz isso daqui. Se não, faça isso daqui. Aqui eu coloquei os aspas duplo para conseguir explicar para vocês, mas no lugar deste aspas duplo eu coloco esta mensagem, mensagem enviada. Já nesse segundo, quando eu estou recebendo, no momento eu coloco mensagem enviada, mas eu preciso alterar depois para mensagem recebida. Se vai ter as mensagens recebidas, posso criar o CSS relacionado à mensagem recebida. Altero para MSG, em seguida recebida. Primeiro refere-se a view, depois eu personalizo o text. Tenho margem left em relação à lateral esquerda, sendo de 10 pixels, porque ele não colocou 10 pixels. Insert, agora sim. 10 pixels, depois eu tenho também a margem em relação ao rodapé, e em relação ao rodapé eu coloco de 6 pixels, uma margem em relação ao topo, e esta margem em relação ao topo terá o valor também de 6 pixels. Posso importar mensagem recebida neste local, não é mais mensagem enviada, refere-se a mensagem recebida. Conferir, salvo, mensagem recebida, ele está indicando que não importou. Posso começar a digitar novamente para importar mensagem recebida. Agora sim, importou mensagem recebida na parte superior, inclusive eu posso conferir se realmente importou. Sim, mensagem recebida, posso continuar. No entanto, preciso primeiro realizar o acesso na sala de Node para continuar. E tenho na lateral direita, na lateral esquerda, eu tenho as mensagens recebidas. Eu preciso também personalizar. Pego este componente como exemplo, em seguida altero, refere-se ao detalhes MSG, em seguida recebida. Continua como text, agora preciso personalizar o texto. Então, primeiro, border radius, sendo de 10 pixels, conforme está na lateral direita, uma largura 230 pixels, também tenho uma cor de fundo, agora será o verde, porque eu estou recebendo. B66, sendo esta cor, também atribuo uma cor para o texto, sendo da cor branca, e também tenho o padding. E este padding eu posso indicar de forma individual. Primeiro, 8 pixels na parte superior e inferior, 10 pixels na lateral direita e esquerda. Preciso também do overflow, em seguida oculto. Ok, posso importar agora este componente, então começo a digitar detalhes, mensagem recebida. Pego, altero aqui, mensagem recebida da cor verde. Quando eu estou enviando, da cor azul. César, porque eu estou logado como César, então tudo fica da cor azul. Agora, quando eu estou recebendo, fica da cor verde. Mas quando eu acesso, observem que o texto fica nesta parte, não fica aqui na parte inferior. Eu preciso fazer esta correção. Eu inverto as mensagens. Eu sei que vai dar um erro, não tem problema. Eu inverto as mensagens como elas devem ser listadas, ao invés de listar como ele está listando as mais antigas lá para a parte superior, não, ele listou na parte inferior, mas agora não tem problema. Por que eu estou implementando neste formato? Porque eu estou implementando um layout do zero, eu não estou utilizando uma biblioteca externa. Há muitas bibliotecas externas que você pode utilizar. Aqui eu optei por criar do zero, ao invés de utilizar bibliotecas externas para criar o layout. Então, no back-end eu faço o seguinte: retorno no back-end e no back-end eu crio uma nova rota. Eu tenho uma rota listar, eu quero listar mensagem. Então, temos aqui listar mensagens. Eu pego esta rota, eu duplico e altero. Agora refere-se a listar mensagens
para mob, para dispositivos móveis, e altero para desk. Então, agora será decrescente. Conferir como que vai ficar. Então, eu preciso dar um reload primeiro, dou um reload. Agora venho na parte da sala que eu quero e clico em acessar. Mas eu tenho uma mensagem aqui. O que ele está informando esta mensagem? Esta mensagem scroll view orientação. Scroll view. Eu tenho algum scroll view? Scroll view. Ah, sim. Este scroll eu faço o inverso. Eu coloco dentro do logado e finalizo este scroll view. Este scroll view deve ser finalizado depois do container acesso, neste local. Scroll view, finalizei o scroll view, conferir se ele vai eliminar. Agora sim, dou um reload para ter certeza. Ao dar o reload, eu preciso acessar novamente a sala. Acessando a sala, eu posso conferir se eu já retirei este erro. Acessar, exato, retirou o erro. E eu tenho aqui na parte inferior. Observaram que quando eu realizei o login, ele apresentou a mensagem, apresentou o campo, e as mensagens, as mais antigas, estão na parte superior e as mais recentes estão na parte inferior. Não está listando as mensagens mais recentes por último. Isso porque eu criei a rota, essa nova rota, mas eu não estou utilizando essa nova rota. Eu preciso acrescentar o endereço correto no aplicativo, sendo listar mensagem neste local. Preciso fazer a correção. Fiz a correção, dou um reload. Ao dar um reload, realizo novamente o acesso e, após ter realizado o acesso, eu posso conferir se realmente está listando. Sim, a última mensagem que eu enviei está neste local. Inclusive, posso tentar acessar e enviar uma nova mensagem. Então, coloco, tem algum curso? Sim, coloco somente o sim. Clico em enviar e não enviou. Será que não enviou? Enviou sim. Eu preciso verificar na parte superior. Colocou na parte superior, aqui. Não é aqui que ele deve apresentar. Então, eu preciso fazer o seguinte. Na parte que eu enviar, eu preciso inverter isso. Primeiro, eu pego a mensagem que o usuário está enviando, depois as mensagens que já tinha. Isso, quando o usuário está enviando, tem mais algum lugar que eu preciso fazer essa correção? No momento, só isso. Depois eu verifico se há necessidade de alterar mais algum lugar. Eu salvei, já sim, salvei, então eu posso testar. Qual é a última mensagem? Tem um curso? Sim, eu coloco curso de Node. Só isso. Clico em enviar. Agora sim, curso de Node está por último. Posso enviar novamente uma nova mensagem, por exemplo, curso de React, colocando somente isso. Clico em enviar, conferir. Curso de React está no final, exatamente isso que eu queria. Eu estou enviando as mensagens que eu envio, fica da cor azul. Agora, quando é de outro usuário, não é do usuário que está logado, então ele coloca na lateral esquerda. Com a mensagem sendo enviada corretamente, o próximo passo é o seguinte. Eu abro o diretório Semana Imersão porque eu tenho o projeto do front-end. Abro o front-end no editor. Abrindo no front-end, posso startar utilizando primeiro npm install para instalar as dependências, em seguida npm start para startar o projeto. Startou corretamente na porta 3000, posso abrir o projeto nesta porta 3000 e tenho o projeto aberto na porta 3000. Inclusive, eu abro uma nova guia, eu fecho essa outra, ou faço assim, eu fecho esse navegador e abro novamente para não armazenar nada na memória, porque ele pode estar apresentando informações do usuário anterior. Assim eu fecho porque eu estou de forma anônima, ele não armazena nenhuma informação do usuário, eu fechei o navegador, ele perde. Acesso com o usuário, com este usuário, coloquei o e-mail, em seguida a sala, acesso à mesma sala que este usuário e ok. Tenho a última frase, curso de React, inclusive está incorreto aqui. Próximo eu coloco curso de React Native, clico em enviar, enviei
e o aplicativo não recebeu. Caso eu role na parte superior, conferir se eu recebi na parte superior. Exato, eu recebi aqui na parte superior, mas eu não quero receber lá em cima. Eu quero que ele coloque aqui. Como que eu faço? Então, no aplicativo, no código-fonte, eu altero também. Sigo a mesma ideia que eu coloquei na parte do enviar mensagem. Primeiro, eu pego a mensagem, depois as mensagens. Neste caso aqui também, inverto. Eu pego as mensagens que eu já tenho, eu coloco depois, neste local. Conferir se realmente vai ocorrer isso. Primeiro eu pego, dou um reload na aplicação, dou um R para dar um reload. Próximo passo é, eu fecho o aplicativo, eu abro novamente o aplicativo, app, para evitar qualquer problema de ele ter armazenado em cache. Realizo o acesso com o usuário César na mesma sala para conseguir. Agora, eu tenho curso de React Native, mas não é esta frase que eu quero que ele apresente, porque eu quero colocar uma nova mensagem com este usuário. Imersão, coloco imersão de Node.js. Clico em enviar. O que ocorreu? Recebi imersão de Node. Venho na aplicação, sendo no aplicativo, e envio uma nova mensagem. Quando? Perguntando quando. Clico em enviar. Será que a aplicação web recebe? Clico em enviar. A aplicação web está recebendo. E ambos possuem um layout parecido. Por isso que eu citei anteriormente na aula que eu não utilizei nenhuma outra dependência. É claro, tem algumas dependências que facilitam, mas eu queria implementar do zero para implementar algo parecido com o que eu implementei na aplicação web. A aplicação web está neste formato e o aplicativo também. Ambos estão funcionando corretamente. Desta forma, você tem implementado o back-end, se implementou desde o back-end da aplicação, implementamos também a aplicação web, sendo este chat, e também a aplicação sendo o aplicativo chat. Parabéns por ter concluído a semana de imersão de Node, React e React Native. Nesta semana eu apresentei como implementar um chat utilizando Socket.io. Então, parabéns para você que concluiu a semana. Mas, se você quer evoluir nessas 3 tecnologias, eu convido você para o curso de Node, React e React Native. Neste curso eu abordo essas 3 tecnologias de forma mais ampla. Mas, se você quer começar do absoluto zero, você também recebe como bônus os módulos de HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap. E neste curso eu apresento essas 3 tecnologias de forma mais ampla para você preparar-se para o mercado de trabalho. Inclusive desenvolver projeto prático. Durante o curso eu desenvolvo projeto prático e não somente a teoria. Eu apresento como utilizar na prática. Então agora eu aguardo você no curso. Combinado?